Paz do Senhor Jesus, queridos. Irmãos, que maravilha, mais uma aula, terceira aula do livro de Gênesis. Estamos aqui para aprender para mais uma aula que necessita de uma atenção muito grande. Na primeira aula nós aprendemos que não estamos aqui à toa, que Deus planejou esse planeta, esse universo. Na segunda nós aprendemos que o ser humano é um projeto que nasceu no coração de Deus. Deus planejou, Deus tem um plano para nossas vidas de uma forma linda e poderosa. Só que na segunda aula nós aprendemos que a queda foi a ruptura desse plano, a queda foi a ruptura desse planejamento, nós deixamos de estar próximo a Deus para ficar próximos a nós mesmos, nos tornamos independentes de Deus. E essa, sem sombra de dúvida, foi a maior desgraça que nós criamos para nossas vidas. Agora, nessa terceira aula, nós vamos aprender, que também aprendemos na segunda, que Deus tem um plano de redenção. E nós vamos começar a aprender como funciona esse plano, como Deus começou a agir para que funcionasse esse plano nas nossas vidas. Então vamos lá. Primeira coisa, quando Deus deu de cara com Adão e Eva, eles já caídos, você observe que nem de cara ele deu, porque eles se esconderam. Adão e Eva se esconderam de Deus, porque o pecado gera isso. O pecado esconde a gente de Deus, o pecado afasta a nossa vida do Senhor, o pecado nos tira a proximidade de Deus, o pecado ele tira completamente o nosso relacionamento. E foi o que aconteceu com Adão e Eva, eles se esconderam e botaram uma folhinha de bananeira ali para tentar, uma folha de figueira, de bananeira não, de figueira, para tentar encobrir a nudez, mas não tinha como, né? O pecado já tinha sido consumado e a tragédia já tinha sido anunciada. E como Deus já tinha um plano, e a Bíblia diz isso, inclusive em 1 Pedro, mas principalmente em Apocalipse, quando diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser mundo, Deus já tinha um plano de redenção para o homem, caso ele caísse. Como Deus é onisciente, ele sabia que infelizmente essa queda aconteceria. Então já havia um plano. E aqui que a gente tem que começar a entender como funciona o Antigo Testamento. E naquele momento ele pega a pele de um animal e cobre a nudez de Adão e Eva. Mas irmãos, como é que ele pega a pele de um animal? Para ele pegar a pele de um animal, esse animal teve que ter sido morto. Então provavelmente a primeira morte de um animal foi para arrancar a pele e botar sobre a nudez de Adão e Eva. Ali, entende boa parte dos teólogos, eu também, que ali foi o primeiro sacrifício feito para que o homem, para que esse sacrifício viesse cobrir o pecado do homem. É claro, é óbvio que a gente vai estudar de uma forma mais detalhada, que o sacrifício de Cristo não servia mais para cobrir, mas para apagar o pecado. A Bíblia não relata exatamente o que aconteceu, como que Deus instruiu Caim e Abel, por exemplo, a fazer o sacrifício deles, mas a partir daquele momento, a partir do momento em que a pele de animal foi feita para cobrir a nudez de Adão e Eva, parece que a partir dali foi instituído o sacrifício. E Adão e Eva e Caim e Abel e todos os homens, seres humanos, passaram a trazer um sacrifício para Deus. E é aqui que eu quero parar um pouquinho, porque, meu irmão, a gente tem que entender, como até os dias de hoje, tudo que a gente faz não pode ser feito de qualquer maneira. Deus não pediu àquele povo qualquer tipo de sacrifício. Havia sacrifícios específicos. Adorar a Deus não é fazer isso de qualquer maneira. Adorar a Deus e fazer a vontade dele é única. Não é milhões de vontades que você pode fundir em uma. Não, ele tem uma vontade específica para a tua vida. Ele quer uma adoração específica para você. A gente tem que aprender que Deus pede coisas específicas. Deus deu a palavra dele, ele deu a Bíblia, ele não deu um monte de Bíblia, ele deu uma Bíblia. E ali está a vontade específica dele. Eu não sei exatamente, a gente não sabe ao certo por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Existem muitas especulações, existem muitas variantes possíveis e prováveis disso ter acontecido. Uma parte dos teólogos acreditam que pelo coração, Abel tinha um coração muito bom com o Senhor, ele amava o Senhor, e já Caim ele já tinha um coração ruim,
E isso foi o que impediu dele aceitar a oferta de Caim e aceitar a oferta de Abel e rejeitar a de Caim. Há muita gente também que acredita que a oferta de Caim era inapropriada para aquele momento, porque a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então há uma turma de teólogos, eu também sou bem inclinado a pensar isso, que o sacrifício, aquele tipo de sacrifício, tinha que ser feito através do derramamento de sangue. Por que um derramamento de sangue, irmão? Porque aquilo ali apontaria para Cristo, que um dia derramaria o seu sangue por nós. Então o homem tinha que entender que a morte de um animal inocente, por causa dos nossos pecados, tinha que ser algo terrível no coração do homem. O homem tinha que entender que o pecado dele gera a morte. Então por isso que Deus pediu especificadamente a morte de um bicho. Então provavelmente a Caim não fez da forma apropriada. Mas nas escrituras dizem também que havia ofertas em forma de cereais. Sim, eu não estou dizendo que não havia. Só que eu não podia levar no Yom Kippur, por exemplo, ou na Páscoa, cereais. Tinha que ser morto um cordeiro. Não tinha jeito. Havia necessidade de derramamento de sangue. Por isso que eu também acredito que a oferta de Caim, além de ter sido de má vontade, ela foi também feita de uma maneira errada, porque havia necessidade sim de um sacrifício de um animal, já que esse sacrifício de animal apontaria para Cristo, que foi imolado antes da fundação do mundo, porém foi sacramentado, foi consumado na cruz, quando estava de braços abertos, gritou: está consumado. Ali Jesus trouxe para a nossa vida a salvação. Então é muito importante entender que Deus não é vários caminhos chegam a Ele. Deus ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O próprio Jesus fala em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então todos os sacrifícios que vinham antes da morte de Cristo, de Jesus, apontava para aquela cruz, apontava para o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Então é muito importante você entender que nós vamos aprender que existiram milhões de pactos e alianças que Deus foi fazendo com o povo até chegar à cruz. Então é muito importante entender o que é uma aliança, porque hoje nós também estamos debaixo de uma aliança. Jesus mesmo fala, quando ele aponta para o cálice: esse é o meu sangue, o pacto da nova aliança. Nós somos no Novo Testamento, que é uma aliança que Jesus Cristo fez por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Mas para eu entender isso, eu preciso entender lá atrás, desde Gênesis, como tudo começou, para que eu possa entender na plenitude o que é essa aliança para mim hoje. Amém, meu irmão? Tamo junto. Que Deus nos abençoe poderosamente, que você tenha entendido e assimilado de uma forma poderosa essa lição de número 3. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a nossa vida. Amém.